Romanos 12:2 diz, Romanos 12:1, perdão, diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A gente tem mais de 7.500 famílias online no nosso primeiro culto. Você pode celebrar cada família online. Aleluia. Então, irmão, pega isso. Um coração alinhado governa as emoções. Fala comigo, diga: um coração alinhado governa as emoções. Eu estava almoçando com alguns jovens que a gente tem gerado como futuros líderes e pastores da nossa igreja essa semana. E eles começaram a me perguntar como foi o meu processo de discipulado. E eu falei: meu processo de discipulado foi igual ao do mestre Miyagi. O meu sogro, ele usava algumas técnicas que não eram muito convencionais, mas elas deram certo. Aí eles falaram: me dá um exemplo de uma, pastor. Eu falei: eu era extremamente explosivo. Se alguém me interrompesse uma vez, eu respirava fundo, mas se ele me interrompesse a segunda vez, podia ser quem fosse, o assunto que fosse, o ambiente que fosse, eu não voltava a falar. Eu era impaciente, porque ao longo da minha construção de mundo, eu aprendi que um homem, ele era impulsivo, ele era explosivo, ele era sanguíneo. Eu brinco até que eu não era sanguíneo, como diz o Luiz Hermínio, né? Eu era hemorrágico pingando. Mas o meu sogro é o oposto disso. Ele é calmo, ele é manso, ele é leve. E aí ele começou a me interromper quando eu namorava a Kezinha. E eu não falava por nada, eu não voltava a falar por nada. E ele olhava para a Kezinha e falava assim: ele é nervoso, né, filha? E eu pensava: esse cara é maluco. Ele me provocou e agora ele quer dizer que eu sou nervoso. E eu ficava revoltado dentro de mim pensando sobre ele. Aí eu lembro que ele ficava repetindo as mesmas coisas. Às vezes, por horas, ele repetia a mesma frase. Eu lembro de uma vez que eu estava no banco do carona com a Kezinha, no banco de trás, eu olhei e falei: eu acho que seu pai é maluco, ele tem algum problema. Ela falou: não, ele só está testando você. E aí um dia, eu tive um insight, eu tive um entendimento, aquele dia foi um descortinar para mim, aquele dia mudou uma coisa na minha vida, porque eu entendi que enquanto eu não controlasse as minhas emoções, é como se eu fosse um carrinho de controle remoto, mas o controle está na mão de quem quiser pegar. Enquanto eu não governasse as minhas emoções, qualquer pessoa me governava. Enquanto eu não tivesse controle sobre as minhas emoções, qualquer pessoa tinha. Isso começou a me incomodar, isso começou a gerar vergonha em mim. Eu falei: eu preciso dominar a mim mesmo. Eu comecei a estudar o que a Bíblia diz sobre isso. E aí eu fui apresentado ao fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o domínio próprio, é a mansidão, é a bondade, a longanimidade, a temperança. O domínio próprio é quando você começa a governar a si mesmo, e a partir disso você começa a governar as coisas ao seu redor. Coração saudável, coração alinhado, ele desenvolve a arte de governar as circunstâncias. As coisas vão mal, seu coração está em paz. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. As pessoas tentam tirar a tua paz, você não abre mão dela. Por quê? Porque a paz que eu recebi de Deus eu não dou para ninguém. Ninguém vai roubar a minha paz, ninguém vai roubar o que Deus me deu. Fala com autoridade, diga: um coração alinhado governa as emoções. Você está comigo? Diga amém. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Vamos ler isso como uma declaração para a nossa vida. Levante suas mãos. Jesus, eu sinto palavra revelada fluindo aqui. Alguém está comigo? Diga amém. Então quando a gente lê guardará o vosso, a gente vai declarar guardará o meu, ok? Levante suas mãos, vamos ler isso junto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vamos ler isso junto, não precisa esperar eu declarar não, vamos declarar isso junto. Vamos lá, 1, 2. E a paz de Deus, que excede o meu entendimento, todo entendimento, guardará
o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vamos lá mais uma vez. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Será que alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia! 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 Coração alinhado governa as emoções. Pessoas vão tentar te humilhar. Você sabe como Deus te chama, não te importa como os outros te chamam. Pessoas vão tentar te diminuir. Você sabe como Deus te vê, não importa como outros te veem. Pessoas vão tentar te parar. Você sabe o que Deus tem a seu respeito, não importa o que outros pensam a seu respeito. Irmão, todo homem que desenvolve a arte de governar as suas emoções se torna resiliente, forte e constante. Muitas vezes a gente está inconstante na nossa jornada de fé porque a gente não consegue governar o nosso próprio coração. Como governaremos as circunstâncias ao nosso redor? A gente vê isso na pessoa de Jesus. Ele dorme em meio a uma tempestade. Eu falei sobre isso semana passada, mas pode ser novo para alguém. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Os discípulos dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam assustados com o fato da autoridade de Jesus acalmar a tempestade, mas nenhum deles disse: quem é esse que consegue dormir enquanto o mar está revolto? Deus falou comigo algum tempo atrás sobre essa passagem. Eu queria compartilhar com você essa revelação. A gente é tão impactado pelo poder que manifesta milagres e novas realidades, mas muitas vezes a gente subestima o governo de um coração alinhado. Olhamos para ele e falamos: quem é esse que cessa a tempestade? Mas eu creio que em dias como hoje, os dias que a gente está vendo de ansiedade, depressão, pânico, a gente precisa celebrar uma outra característica incrível de Jesus. Sim, é incrível o fato dele governar as tempestades, mas é tão incrível quanto, ou até mais incrível, o fato dele conseguir dormir a despeito delas. Eu vou ser até ousado em dizer que só cessa a tempestade quem consegue dormir em meio a elas, porque a paz que ela é expressa a partir de Jesus é uma paz que antes governava Jesus, era centrada em Jesus. Guarda isso, irmão. A paz que ele libera e cessa as ondas era a paz que governava o seu interior. A vida que ele liberava sobre quem estava doente era a vida que estava no seu interior. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. A gente precisa entender que o que habita em nós é o que define o que nos cerca. Existe paz em nós, existe paz ao nosso redor, independente das circunstâncias. Existe vida em nós, vai haver uma manifestação de vida ao nosso redor, independente das circunstâncias. Existe luz de Deus em nós, a luz que dissipa as trevas vai começar a mudar as realidades ao nosso redor, independente das circunstâncias. Porque quem sabe como está o seu coração tem autoridade para liberar realidades ao seu redor. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero compartilhar 3 chaves. E se alguma delas fizer sentido, anota e medita ao longo da tua semana. Primeira chave sobre o coração alinhado é que emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Todo líder forte consegue manter o seu coração em paz, mesmo em meio a uma batalha. Todo líder ousado consegue manter a sua visão independente dos ruídos. Por quê? Porque tem autoridade para governar as circunstâncias quem tem um coração alinhado. Declara com autoridade, diga: emoções bem resolvidas governam as circunstâncias. Segunda chave que eu quero compartilhar é que Deus está mais interessado em como está o nosso interior do que como estão as coisas ao nosso redor. Deus está mais interessado em como está o teu coração do que como está a geografia ao teu redor. E muitas vezes a gente se move pela geografia e a gente desconsidera. Está faltando a palavra agora, mas eu já disse isso para vocês. O culto da manhã para mim é como se fosse de madrugada. Normalmente eu vou dormir quando você está acordando, então para mim é um esforço estar aqui. Eu estou me sentindo uma vigília, amém? Você está comigo? Diga amém. Negligencia. Obrigado, Jesus. Eu esqueci o que eu estava falando. Eu lembrei da palavra, esqueci o que eu estava falando. Obrigado, irmão. Está mais atento que a diretora do Carisma. Glória a Deus por isso. Deus está mais
interessado em como está o nosso interior do que as coisas ao nosso redor. Por quê? Porque muitas vezes a gente se move mais pela geografia do que pela forma como o nosso coração está. Então tem gente que se moveu para Alphaville porque aqui tem boas oportunidades. Tem gente que se moveu para a América porque a América tem boas oportunidades. Tem gente que se moveu para uma outra cidade porque lá está tendo boas oportunidades. Tem gente que escolheu a formação que vai fazer porque agora esse mercado ele tem uma projeção de boas oportunidades. Irmão, quem se move por oportunidade está sempre refém das circunstâncias. Eu pastoreei jovens no interior do Rio de Janeiro quando estava na iminência de ser lançada uma usina de combustível lá. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome, mas eu sei que foi um dos maiores empreendimentos da área de petróleo que o Brasil já viu. E muita gente que era pastoreado por mim na época, começou a buscar a formação de acordo com uma projeção de mercado. Eles não amavam o que faziam, eles não tinham uma palavra para fazer o que faziam, eles não tiveram uma clareza para fazer o que faziam, mas alguém disse que aquele mercado tinha uma grande chance de prosperar. O que acontece? Aquela refinaria fechou e muita gente se formou em algo que nunca mais exerceu. Irmão, ou a gente se move por uma palavra, ou a gente se move pela geografia. Ou a gente se move por uma palavra, ou a gente se move pelas oportunidades. Ou a gente se move pela palavra, ou a gente se move pela economia. A gente precisa entender que governar as nossas emoções nos dá um nível de autoridade que a gente começa a governar as circunstâncias. Eu não dependo mais do clima, eu não dependo mais da geografia, eu não dependo mais das opiniões, eu não dependo mais da aprovação. Mas estão dizendo, tanto faz o que dizem, eu sei que Deus diz a meu respeito. Mas eles pensam, tanto faz o que pensam, eu sei que Deus pensa a meu respeito. Mas os seus inimigos estão se levantando. Irmão, todos eles se levantam para cair, já foram colocados debaixo dos meus pés. A gente é menos circunstancial quando as nossas emoções estão equilibradas. Alguém está comigo? Diga amém. Terceira chave é que as tempestades que acontecem dentro são mais prejudiciais do que as tempestades que acontecem do lado de fora. As tempestades dentro de mim são muito mais decisivas do que as tempestades ao meu redor. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, pode ser novo para quase ninguém aqui, mas vai fazer sentido para você. Irmão, todos os navios que afundaram foram cercados pela mesma quantidade de água dos navios que continuam navegando. O que mudou? O que definiu o destino deles? Não é a quantidade de água que cercava, é a quantidade de água que entrou. O mundo está em caos, sempre esteve. O mundo jaz no maligno, sempre esteve. Desde a queda, a gente viu a maldade se multiplicando, a gente viu a iniquidade se multiplicando. A economia está vivendo um momento difícil, é cíclico. Então a gente precisa entender que o que vai mudar, o que vai afetar o destino da minha casa, não é como vão as coisas, é como vai o meu interior. Eu permaneço em paz, a palavra de Deus é o que me guia, o sangue de Jesus é o que me cobre, a vida de Deus é o que me garante, as promessas de Deus é o que me sustenta. Alguém está comigo? Diga amém. Tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí? Quero saber se tem alguém com expectativa para a palavra de Deus essa noite. Bom, vou te fazer um convite. Eu não sei se você está cansado. Eu sei que eu estou cansado. Mas é impressionante como a palavra de Deus renova a gente. Quantos creem nisso? Então eu quero te convidar a vir comigo e vibrar junto com essa palavra, porque ela é a única coisa capaz de trazer vida para nós. Amém? Bom, hoje a gente está encerrando uma série. E a gente teve uma série chamada Be Bold, Be True, Be Brave. Não sei se eu falei certo, mas é basicamente isso. Que fala sobre ser ousado, ser autêntico e ser corajoso. Hoje eu quero falar um pouco sobre ser corajoso. Quantos aqui são corajosos em Deus? 5 pessoas, misericórdia. É bom que pelo menos toda igreja precisa ouvir isso hoje, amém? Quantos aqui são corajosos em Deus, de verdade? Você crê que você é corajoso, você é ousado? Bom,
Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje é: esteja pronto para pular quando Ele disser pule. Sabe, algo muito simples, mas eu tenho percebido que muita gente tem perdido o time na caminhada com Deus justamente nesse momento. Caminhar com Deus significa estar pronto para pular na hora em que Ele diz que é para pular. Não sei se você já reparou, mas tem pessoas que estão há anos caminhando dentro das igrejas, mas estão há anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e não experimentaram ainda um romper em Deus. É triste, mas para algumas dessas pessoas, talvez o time de se lançar em muitos projetos de Deus já tenha até passado. Sabe o que me deixa louco em poder ministrar para a juventude? É porque eu sei que quando essa palavra entra no teu coração e você começa a discernir a direção que Deus te dá, você tem todas as chances agora de não perder o time. Sabe, a vida é muito rápida. Eu estava compartilhando esses dias aqui sobre a moeda do nosso mundo. Não sei se você estava aqui, se você ouviu sobre, mas a moeda que rege o nosso mundo é o tempo. Porque é a única coisa que não tem como você negociar, não tem como você comprar. E todo mundo na face da terra, quando acorda, tem as mesmas 24 horas. A grande questão é que nessas mesmas 24 horas, tem pessoas que estão revolucionando o mundo e tem outras que só estão vendo o tempo passar. Eu quero falar hoje para que você entenda que para que tudo aquilo que Deus te prometeu aconteça de fato, é necessário que você também tenha coragem de se lançar no novo de Deus, amém? Quantos estão comigo? 10 pessoas, vamos lá. Sabe, eu nunca tive dificuldade de me lançar em novos desafios. Na verdade, durante muito tempo, eu tive crise com essa característica minha. Porque eu sempre ouvia dos meus pais que eu começava e eu nunca terminava as coisas. A minha infância inteira foi marcada dessa forma. Eu sempre comecei coisas e eu me envolvia demais e eu deixava elas pela metade e começava outras coisas. Nos esportes, por exemplo, sempre foi assim. Eu não sei o que você já praticou, mas eu já pratiquei tênis, eu já pratiquei handball, futebol. Tudo bem que foram 2 semanas, eu não aguentei, mas eu cheguei a fazer 2 semanas de futebol. Eu já treinei jiu-jitsu, eu já fiz apneia, eu já andei de caiaque. E é engraçado porque toda vez que eu me envolvia com um novo esporte, eu queria comprar tudo o que precisava para aquele esporte. Eu não sei se você tem um amigo que é assim, mas pensa naquele cara que foi convidado para uma pelada, ele já passa numa loja, já compra caneleira, meião, gelol, necessaire, chuteira reserva. Eu era esse cara. E aí aquele cara que fica no banco, ninguém chama, no final alguém que te convidou para a pelada fala: mano, tem que chamar o cara, ele está rachando com a gente o valor da pelada. Eu era esse cara. Mas eu sempre me envolvia em várias coisas e não terminava. Sabe, era comum meus pais falarem: filho, você precisa parar em alguma coisa. Mas eu sempre tive coragem, por mais que eu não fosse constante, eu sempre tive como uma característica minha, coragem para me lançar naquilo que eu achava que era certo. O que eu percebi é que não tinha nada de errado em ter coragem de me lançar no novo. O que faltava em mim era a direção sobre o que me lançar. Sabe, no trabalho também não foi muito diferente. Eu não sei com quantos trabalhos você já teve, eu não sei que tipo de emprego você já teve. Alguém que já teve algum emprego engraçado? Tipo assim, sei lá, se amamentava algum bicho muito louco no zoológico. Cara, eu amamentava pinguim no zoológico. Ou eu fui contratado uma vez para vigiar carrinho de bebê, sei lá. Alguém já teve algum emprego muito louco? Ninguém? Todo mundo normal? Glória a Deus. Eu já tive alguns trabalhos, eu já montei algumas empresas também, sem ter muito sentido. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu falei: cara, eu já encontrei a minha verdade. 15 anos de idade. Eu falei: eu vou ser promotor de eventos. Eu morava em Cabo Frio, eu falei: eu vou ser o maior produtor de eventos dessa cidade. E aí o que eu fiz? 15 anos eu falei: cara, mas olha só, eu fui ousado. Eu falei: eu vou fazer um show de stand-up aqui em Cabo Frio. Gente, eu tô com 29, vamos combinar, isso era 14 anos atrás. Você nem sabia que o Fábio Porchat existia. Ninguém conhecia a Porta dos Fundos. Stand-up era tipo assim, algo surreal, uma tendência lá de fora. Eu falei: não, eu vou inovar. Só que o problema é que eu não conhecia ninguém de stand-up. Deixa eu beber uma água aqui. Então eu tinha uma ideia genial, só que eu não tinha ninguém para me ajudar na ideia. Aí eu falei assim: bom, já sei.
A única pessoa famosa que eu conheço, gente, por favor, não perca a concentração depois do que eu vou revelar aqui hoje. A única pessoa famosa que eu conheço é a Dercy Gonçalves. Então vou fazer um show de stand-up com a Dercy Gonçalves. E você pode rir o quanto for, mas ninguém aqui fez o que eu já fiz. Eu fiz um show de stand-up com a Dercy Gonçalves. Eu aluguei um clube em Cabo Frio. Eu vi quantas mesas cabiam no clube. Aí eu falei assim, bom, vai custar, sei lá, R$150 por mesa. Eu corri atrás de patrocínio e, por incrível que pareça, eu consegui lotar um clube para assistir um show de stand-up da Dercy Gonçalves. Eu lembro que naquela época sobraram R$500. Eu falei, cara, é isso que eu nasci para fazer, mano. Falei, Dercy, vamos fechar um contrato vitalício. Na época ela já tinha 90 e poucos anos, sei lá. Eu falei, vamos fechar um contrato vitalício, pô. Você é uma galinha dos ovos de ouro. R$500, pô, moleque de 15 anos. Olha só que louco, R$500, sabe o que eu fiz? Na época, eu comprei uma máquina digital fotográfica que era tipo assim. Tirava onda, filho. Comprei da Olympus, comprei pelo Shoptime. Aí, primeira semana usando, eu esqueci em cima do carro, eu perdi a máquina. Mas eu tive uma câmera digital quando ninguém teve. Então o que acontece? Eu falei, bom, vou ser promotor de eventos. Aí comecei a fazer festas na minha cidade, festas com bebida liberada e aquela situação toda. Primeira festa foi um sucesso, a gente acha que ganhou R$1.000 e poucos. Eu falei, cara, na boa, é muito fácil fazer dinheiro com isso. Vou fazer a segunda festa. Segunda festa se chamava Agora ou Nunca, a festa. Eu não preciso dizer que não deu certo a festa. Choveu demais, eu tomei prejuízo. A única lembrança que eu tenho é que eu acordei no outro dia com a cara inchada de tanto que eu chorei, perdi dinheiro, enfim. Já fui promotor de eventos, eu já tive loja de cosméticos, já tive corretora de seguros, já tive agência de comunicação. Cara, eu já me envolvi em inúmeras coisas, sabe por quê? Eu sempre tive coragem de me lançar no novo. Só que quando eu me encontrei com Deus e entendi o propósito que Ele tinha para mim, agora eu tinha, além de coragem, uma direção para me dizer para onde ir e o que fazer. Sabe, ter coragem é algo fundamental, mas é necessário que você tenha também direção. Quantos acreditam nisso, digam amém. O que tem me incomodado é ver na nossa geração muitos jovens que buscam até direção, mas quando entendem e discernem o chamado que Deus tem para si, não tem coragem de se lançar nele. Sabe, eu vejo jovens que se acham muito ousados quando é para chavecar com alguém, jovens que são ousados quando é para trocar ideia, quando é para interagir com uma menina nova que acabou de entrar na igreja. Eu não estou desabafando não, estou falando de uma forma genérica. Mas eu não consigo ver nesses mesmos jovens coragem para se lançar no chamado que tem em Deus. Sabe, a nossa geração não foi chamada para ficar de forma apática, vendo o tempo passar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 18 anos, parece que foi ontem. Cara, 10, 11 anos se passaram, quanta coisa aconteceu nessa caminhada. Eu errei, eu tropecei, eu cresci, eu me desenvolvi, eu experimentei coisas novas. Só que foram 10, 11 anos completamente intensos. Eu conheço pessoas e hoje eu tenho a oportunidade de pastorear pessoas que quando eu nem me imaginava ser cristão, já ouviam promessas de Deus a seu respeito e até hoje estão aguardando que algo sobrenatural aconteça. Sabe, para que algo sobrenatural aconteça sobre a tua vida, é necessário que você esteja preparado para receber. Eu conversei esses dias com um jovem, algo me constrangeu demais. Ele ficou tentando justificar para mim o quanto que ele já teve de promessas de Deus. Ele falou, cara, você não tem ideia, quando eu tinha 9 anos de idade, não, você não tem ideia. Eu falei, fala, mano, não. Tá, eu vou falar porque você é meu pastor, então eu vou abrir o jogo contigo assim mesmo. Cara, uma mulher profetizou para mim que eu cantaria nas nações. Eu falei, cara, glória a Deus. Não, pastor, você não tem ideia, mano. Quando eu tinha 12 anos, uma vez eu fui numa reunião e uma pessoa chegou para mim, aí ele começou a enumerar. Eu falei, mano, você está me dizendo tudo que Deus já te prometeu há anos atrás, mas o que você está experimentando hoje? Porque uma caminhada de fé com Deus não é marcada por promessas que Ele fez, é marcada por promessas que Ele cumpriu. É necessário que você olhe para você hoje, você veja em você as marcas da transformação do Evangelho que você crê. Não é um evangelho virtual, não é algo que a gente acredita que um dia vai acontecer. Não, é real e vai se manifestar hoje. Você vai sair daqui hoje e promessas dele vão começar a queimar no teu coração. Até o final de 2017, algumas coisas precisam se cumprir.
Não porque eu estou declarando, mas porque essa é a vontade de Deus. Quantos creem nisso? Agora é necessário que você tenha coragem de se lançar naquilo que Ele tem te chamado para viver. Sabe, falar de coragem é algo que parece simples e todo mundo acha que tem. Mas são nos momentos desafiadores que a gente vê de fato se a gente tem coragem para romper ou não. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que coragem tem tudo a ver com os relacionamentos que eu tenho. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre relacionamentos com Deus. E eu quero falar sobre os nossos relacionamentos com os outros. Amém? Sabe, eu queria compartilhar tantas coisas que eu vivi nesses anos de conversão. Eu não sei se vocês já perceberam, quem caminha comigo há mais tempo já deve ter percebido. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar falando muito a respeito do meu testemunho, porque, sinceramente, eu penso assim, cara, quem vai querer ouvir o que eu tenho para falar de tudo que eu já vivi em 10 anos? Algumas pessoas estão me ouvindo e estão falando assim, cara, é legal o seu testemunho, mas você não chegou a lugar nenhum ainda, você ainda está caminhando. Agora, eu sei da onde eu vim e eu sei da onde Deus me tirou, sabe? Da onde eu estava e na condição que eu vivia. A vida que eu levo em Cristo hoje, mano, na boa, é sobrenatural. Talvez alguns possam olhar para mim e falar, cara, é só um pastor de jovens. Hoje eu tenho a certeza de que eu sou filho, eu sou amado por Ele. E eu carrego dentro de mim a única mensagem capaz de transformar uma geração. Sabe, há 11 anos atrás eu estava fazendo festas para deixar os jovens completamente bêbados. Hoje eu estou pastoreando e dirigindo cultos em que dezenas de jovens vêm à frente. Sabe o que isso tem a ver comigo? Nada. Mas tem tudo a ver com Ele. A tua caminhada precisa ser marcada por Ele. Se a tua caminhada tiver como pontos fortes só aquilo que você conquistou, a tua caminhada não remete à cruz de Cristo, mas o quanto você é bom. A sua caminhada tem que ser marcada por coisas que são sobrenaturais. Alguém vai olhar para você e falar, mano, eu conheço ele na boa, para ele estar vivendo isso hoje, só Deus fazendo isso por ele, cara. Era impossível ele viver o que ele está vivendo. Eu não sei como é que as pessoas olham para você hoje. Eu sei que quando as pessoas que eu conhecia na época do mundão olham para mim hoje, eles falam, cara, esse tal de Deus deve existir, porque esse cara era completamente psicopata. Eu estou falando sério. As pessoas quando olham para você, elas se sentem atraídas a caminhar no mesmo evangelho que você caminha, ou é indiferente? As pessoas que sabem que você é cristão, as pessoas que sabem que você faz parte de uma igreja, quando elas olham para você, os frutos que você tem gerado, tem inspirado as pessoas a buscar aquilo que você tem também? Eu vim aqui para tirar você da tua zona de conforto, entender que você precisa ter coragem para se lançar no sobrenatural de Deus. Existe uma geração aí fora que está esperando a gente se levantar e manifestar aquilo que a gente crê e fala todos os sábados. Quantos creem nisso? Então, uma coisa que eu tenho percebido é que a minha coragem, ela está relacionada aos relacionamentos que eu tenho, sabe? Eu quero que você imagine comigo que a nossa vida é como uma grande plataforma. Imagine o seguinte, a tua vida é como uma grande plataforma e você está ali esperando o momento certo de se lançar no novo de Deus. Então é como se Deus falasse, filhão, é agora, se lança, puf. Se você tem coragem, você vai se lançar e a todo tempo você vai experimentar coisas novas em Deus. Quantos estão entendendo? Agora, o problema dos nossos relacionamentos é que nessa plataforma, do nosso lado, caminhando com a gente, fazendo parte da mesma igreja que a gente, do mesmo GC que a gente, talvez até liderando dentro das igrejas que a gente faz parte, existem pessoas que estão nessa plataforma há anos, e quando chegou o momento delas se lançarem, elas não tiveram coragem de se lançar. O teu relacionamento com elas é perigoso, sabe por quê? Porque elas vão tentar te convencer de que não vale a pena se lançar no novo de Deus. Se as pessoas que caminham contigo não tiverem em busca de experimentar algo novo, elas vão te convencer de que vale a pena ter uma vida mais ou menos. Para analisar as pessoas que caminham contigo. Por mais que a gente não goste de admitir, nós somos o resultado das pessoas que convivem com a gente. Você sabia disso? Existe até um estudo que diz que nós somos fruto da média dos 5 amigos mais próximos que a gente tem. Eu confesso que eu tenho avaliado muito as pessoas que eu tenho andado, porque eles podem me inspirar a romper em fé, ou eles podem fazer com que eu me sinta à vontade com aquilo que eu já estou vivendo. Eu estou há 3 anos nessa igreja e eu
não consigo me lembrar de uma semana que não tenha sido desafiador o que Deus tem feito comigo. Não tem nada a ver com ministério ou conquistas pessoais, tem a ver com vida com Deus. Sabe, eu lembro que quando eu comecei a pregar aqui, eu já falei isso, acho que mais com o pessoal do time. Minha primeira pregação aqui no Next, eu estava vindo para cá e teve uma chuva absurda, torrencial, ninguém conseguia sair de Niterói. O pessoal que estava aqui na produção tirou foto, mandou no WhatsApp e falou: mano, tem nem 10 pessoas na igreja. Quantos estavam aqui nesse culto? Levanta a mão, por favor. Você estava aqui, mano, nesse culto? Então você é parceiro mesmo. Depois desse culto você ficar firme com a gente. Cara, eu lembro que foi das piores pregações da minha vida. Eu saí daqui arrasado, eu saí daqui triste, eu saí daqui. Eu falei: Deus, eu não nasci para isso. Eu falei: Kezinha, vamos achar um pregador para o Next, porque eu não nasci para isso. Sabe, é interessante que todas as vezes que você reconhece a tua incapacidade, Deus, Ele se revela em meio a ela. Eu não sei em que área você tem se sentido incapaz para romper em 2017. Eu vim declarar que Deus quer se revelar em meio às suas fraquezas. Tem faltado ousadia, Deus vai se revelar e vai tornar você mais ousado esse ano. Tem faltado fé, a palavra de Deus vai encher o teu coração com fé. O que tem faltado? Tem faltado sonhos, o próprio Deus vai acrescentar no teu coração os sonhos que Ele tem a teu respeito. Quantos estão comigo? Vocês estão comigo? Amém? Galera do time está aí? Amém? Glória a Deus. Sabe, eu quero falar um pouco sobre relacionamento e uma das coisas que tem me chamado a atenção é justamente sobre isso. Eu tenho uma frase, se você quiser pode anotar. Se não quiser anotar também não precisa, não faz diferença. Mas vale a pena você meditar nela. Não espere as condições perfeitas para começar, porque elas nunca vão esperar por você. Sabe, se eu estivesse esperando as condições perfeitas para ser pai, eu nunca teria a alegria que eu tenho hoje quando acordo e Cecília está do meu lado. Se eu tivesse esperado as condições perfeitas para casar, eu nunca teria experimentado a alegria que eu tenho hoje de estar 8 anos casado. Se eu tivesse esperado as condições perfeitas para me lançar no ministério pastoral, eu nunca teria dado os primeiros passos. Sabe, o que eu quero dizer é que aquilo que Deus te chamou para viver não depende de você ou do quão preparado você está, só depende de disponibilidade. Se você está com o teu coração disponível, o próprio Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Ei, tenha coragem para romper em 2017 e tornar esse ano o melhor ano da tua vida. Coragem é necessário para que a gente saia de uma zona de conforto e a gente comece a experimentar coisas que a gente nunca imaginou. Sabe, 2017 já é para mim o melhor ano da minha vida, não só pelo que vai acontecer, como pelo que já aconteceu também. Olhando para tudo que Deus fez, cara, em 2016, que ano absurdo. Sem dúvida alguma, foi o melhor ano da minha história. Eu nunca tive tantas alegrias, tantas conquistas, tantos desafios, tantas surpresas. Eu nunca tive tanto de Deus, cara, como em 2016. E as pessoas que me cercam, algumas delas dizem que nunca tiveram um ano tão desafiador, tão complicado, um ano tão infrutífero. Sabe, foi o mesmo ano para mim, foi o mesmo ano para você. Sabe o que vai diferenciar o ano de 2017 para cada um de nós? O quanto a gente está disposto a viver os planos de Deus para nós. Você está disposto para romper naquilo que Deus tem para você? Então, meu irmão, começa a se alegrar com aquilo que Ele já fez. Eu estava esses dias vendo uma conferência, cara, uma conferência muito grande lá fora, devia ter 60 mil pessoas ou mais. E eu fiquei vendo aqueles pastores pregando lá e eu falei: Deus, eu ainda vou pregar nesse lugar. Eu ainda vou incendiar essa geração. Eu nem falo inglês, mas eu creio que eu ainda vou ter oportunidade de compartilhar uma palavra de vida com eles. Sabe, há 2 anos atrás eu jamais ousaria ter esse tipo de sonho. Mas tudo que eu tenho experimentado tem gerado dentro de mim uma convicção. Não sou eu quem faço, mas é Ele quem faz todas as coisas. Sabe, se você quer ter uma vida com mais coragem, você precisa ter ainda mais relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu li no livro do Brennan Manning, se chama O Impostor que Vive em Mim. Quantos já leram esse livro? Ninguém leu esse livro? Glória a Deus, então que eu vou falar novidade para vocês. Eu confesso que eu li esse livro e eu pirei com algumas coisas que o escritor fala.
E uma das coisas que ele fala tem tudo a ver com a nossa falta de coragem, porque muitas vezes falta coragem na gente, porque o nosso relacionamento está todo pautado na aprovação do outro. Quando a minha vida ela está sendo cercada por aprovação, quando eu sofro rejeição, a minha vida é completamente paralisada. Quantos estão entendendo isso? Se tudo que você faz é em busca de aprovação, quando a aprovação não vem, você sente como se tivessem tirado o chão debaixo de você. Olha só o que esse cara fala. Galera do louvor já pode ir preparando. Olha só o que ele fala, acompanhe comigo aqui. Esse é um trecho do livro, mas eu precisei compartilhar com vocês. Diz assim: olhe para a sua vida e perceba como tem usado as pessoas para preencher o seu vazio. Como consequência, elas lhe deram uma chave de braço. Veja como elas controlam o seu comportamento quando o aprovam ou quando te desaprovam. Elas detêm o poder de aliviar a sua solidão, oferecendo companhia, elevar o seu espírito com elogios, levá-lo às profundezas com críticas e rejeição. Veja como você dedica quase todos os momentos do seu dia para acalmar as pessoas e lhes agradar, estejam elas vivas ou mortas. Você vive pelas normas que elas impõem, você se adequa aos padrões que elas impõem, você busca as companhias dela, deseja o seu amor, você teme que elas o ridicularizem, anseia pelo seu aplauso, submete-se passivamente à culpa que colocam sobre você. Você morre de medo de ir contra a moda no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de agir e até mesmo no jeito de pensar. E perceba que mesmo quando você as controla, você depende delas e se torna um escravo. As pessoas se tornaram de tal maneira parte do seu ser, que você não consegue nem imaginar uma vida que não seja afetada ou controlada por elas. Sabe, quando toda a minha história está pautada na aprovação de quem está ao meu redor, eu passo a ser refém da opinião dos outros. E aí eu não consigo experimentar a opinião que Deus tem a meu respeito. Sabe, não tem nenhum problema em ser aceito pelas pessoas. O problema é quando a minha história passa a ser pautada por essa busca por aceitação. Eu não sei se vocês já passaram por isso, talvez só eu tenha passado por isso. Mas em alguns momentos da minha história me faltou coragem de me lançar em algumas coisas, preocupados com o que iriam achar. Em alguns momentos da minha vida eu senti falta de coragem em me lançar no novo de Deus, preocupado com o que falariam a meu respeito. Você sabia que tem pessoas que não têm experimentado o novo de Deus porque a aceitação de quem está ao redor tem paralisado os sonhos de Deus para você? Não importa o que dizem a teu respeito, não importa o que vão pensar a teu respeito, importa aquilo que Deus tem te chamado. Se Ele te chamou para pular, o meu conselho nessa noite é: então pule. Se a gente for analisar todos os heróis da fé, se eles estivessem preocupados com o que os outros diriam a seu respeito, nenhum deles teria vivido o que viveu. Sabe, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Para todo mundo ao redor de Abraão, ele estava sendo louco, porque ele abriu mão da família, da casa e da estrutura para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Sabe, quando Noé estava construindo a arca, só para você ter ideia, não havia ainda caído chuva sobre a face da terra. O cara estava construindo algo que não tinha sentido, porque Deus havia dado uma direção para ele. Todo mundo ao redor de Noé olhava para ele, 120 anos construindo aquela arca, e provavelmente diziam: cara, você é louco em construir algo que não tem sentido. Mas ele sabia quem havia convidado ele para se lançar naquele sonho. Quantos estão entendendo isso? Sabe, eu lembro que há alguns anos atrás, quando Deus começou a incendiar o meu coração para se envolver com missões, eu lembro como se fosse hoje, na corretora que eu era sócio, na época eu ganhava 6, 7, 8 mil, tinha meses que ganhava um pouco mais. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu cheguei em casa, eu falei com Kezinha, isso alguns anos atrás, eu falei: amor, eu vou conversar com o nosso pastor, e se ele aceitar a integralidade, a gente vai viver com R$1.500, começa a cortar todos os gastos, eu quero viver para Deus integralmente. Você está comigo? Ela falou: tô. Vamos para cima. E eu conversei com meu pastor na época, eu falei: pastor, eu não consigo mais fazer qualquer outra coisa que não seja o meu chamado. Eu chego na corretora e eu estou no computador, eu só penso em chamado, ministério. Eu estou lá trabalhando, eu estou fechando, vendendo a proposta de seguro, a pólice, eu só consigo pensar no meu ministério. Eu não consigo mais. Ele falou: então começa a se preparar, porque a integralidade está te chamando, Deus está te chamando para algo grande. Sabe, é muito fácil convidar uma geração
para abrir mão de tudo e se lançar nos sonhos de Deus quando você não conquistou nada ainda. Difícil é quando você olha tudo ao teu redor e já está tudo preparado e você decide abrir mão para experimentar algo novo que você não sabe aonde vai dar. Ei, viver o novo de Deus não significa ter uma caminhada fácil. Na minha vida não foi fácil. Quando eu abri mão da corretora, eu comecei a passar os momentos mais difíceis financeiros até o dia de hoje. Quando abri mão do meu conforto, eu comecei a ter falta dentro de casa em alguns momentos. Eu precisava de ajuda para suprir. Quando eu saí da corretora, eu comecei a passar dificuldades, mas nada me fazia mais feliz do que viver no centro da vontade dele. Sabe, se eu tivesse preocupado com as pessoas que estavam me olhando, trocar de carro para um carro inferior, sair de sócio de uma corretora para agora depender de ajuda para manter a casa, eu teria paralisado há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, há 5 anos atrás. Talvez eu teria paralisado no ano passado, quando eu passei dificuldades, mas existe algo dentro de mim que me impulsiona a continuar. Não foram homens que me chamaram a viver o que eu estou vivendo, não foram homens que colocaram no meu coração o que eu tenho sonhado, não foram homens que declararam que sobre mim há unção para declarar a liberdade aos cativos, não foram homens que planejaram a minha casa, a minha filha, o meu casamento. Ei, se não foram homens que me prometeram, não são os homens que vão me manter de pé. Se não são os homens que te mantiveram até hoje, não é deles que você depende de aprovação. Ei, começa a entender que a tua coragem vem de Deus e da confiança de que Ele vai fazer. É Ele quem te chama, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te mantém, é Ele quem te impulsiona, é Ele quem te dá unção e autoridade para falar do nome dEle. Ei, eu falei do amor de Deus em inúmeros lugares. Eu já falei do amor de Deus para uma criança no meio de um lixão lá na Bahia. Eu já falei do amor de Deus em espanhol, preguei numa língua que eu nem sei falar. Eu já falei do amor de Deus em igrejas frias que nem receberam muito do que eu estava tentando compartilhar. Eu já falei do amor de Deus no sábado, como semana passada, e mais de 60 jovens vieram à frente. Presta atenção, os números não dizem respeito a se eu estou no caminho certo ou não, mas eu falar do amor de Deus significa de que eu continuo no centro da vontade dEle. Ei, 60 pessoas à frente, 10 pessoas à frente, nenhuma conversão. O que me demonstra que eu estou no lugar certo? Eu continuo falando do amor de Deus. Você consegue entender isso? Você precisa ter coragem para se lançar. Para que você foi chamado? O que arde no teu coração? O que te impede de se lançar? Cara, eu tenho ouvido isso de alguns jovens e sinceramente isso me incomoda. Alguns jovens que, eu estou falando com muito amor no meu coração, entenda o que eu vou falar, por favor. Jovens que não conquistaram quase nada ainda, dizendo: pastor, é muito difícil abrir mão de tudo para me lançar no que Deus me chamou. Dá vontade de falar: ei filho, eu tinha 10 vezes mais do que você na tua idade, eu abri mão de tudo e faria isso novamente. Se Deus me pedisse tudo hoje de novo, eu faria novamente, porque há 11 anos atrás eu sei aonde eu estava. Eu era um lixo de filho, eu tinha uma vida medíocre, eu não sabia para onde eu estava caminhando. Ei, hoje eu posso dizer para você: existe um Deus que te ama e quer te dar uma direção. Existe um Deus que quer mudar a tua história. Existe um Deus que quer te colocar de pé. Existe um Deus que te ama mais do que todas as coisas. Então eu entendo que não tem nada a ver com o que eu conquistei. Sabe, a gente falou no início e eu brinquei sobre algumas coisas que eu já fiz. Eu já trabalhei com eventos e inúmeras outras coisas. Sabe o que é interessante? Tudo aquilo que eu conquistei antes de estar no centro da vontade dele, eu perdi. Tudo que eu conquistei, o carro que eu conquistei, eu perdi. O dinheiro que eu conquistei, eu perdi. Até algumas amizades que eu me empenhei tanto para conquistar, eu perdi. Os sonhos que eu tinha antes dele, eu perdi. Agora, tudo que ele me deu a partir da minha conversão permanece para sempre. Eu estou falando de eternidade, cara. Eu não estou falando de algo que passa. Eu não estou falando de algo que vai te fazer sentir bem. Eu não estou falando de um iPhone que a gente compra e fica feliz. Eu estou falando de vida eterna, cara. Você caminhar com Ele na eternidade, você olhar para o teu ano e falar: Deus, eu cumpri o teu propósito, que venha mais um ano, que seja feita a tua vontade. Espírito Santo, o que você tem para a gente realizar hoje? O que você tem para a gente construir em 2017? Em que lugares o Senhor vai me levar? Para quem eu vou falar do teu amor? O que está no teu coração? Deus, compartilha comigo. Essa noite para injetar coragem e fé no teu coração. Se coloca de pé em 2017, em nome de Jesus. Esquece toda aprovação, esquece o que dizem a teu respeito. Sabe esse livro do Brennan Manning? Se você puder depois leia, se chama O Impostor que Vive em Mim.
achei maravilhoso quando ele fala sobre a nossa necessidade de aprovação. Ele fala, olha, quando eu busco a aprovação do outro, quando eu dependo da aprovação do outro, não quer dizer que eu deixei de crer em Jesus. Eu ainda creio nele, mas a pressão das pessoas agora limitou as fronteiras da minha fé. Sabe, tem muita gente iludida porque continua crendo em Jesus e acha que isso é suficiente. Ei, crer em Jesus não é suficiente para você. Existe muito mais do que apenas crer nele. Você precisa romper os limites da sua fé e viver o sobrenatural. Existem sonhos de Deus para você. Você consegue compreender isso? Sonhos de Deus para você, sonhos de Deus para a tua casa. Você sabia que existem pessoas que estão aguardando você se colocar de pé e se levantar como voz profética para declarar liberdade sobre eles? Cara, eu li uma passagem de Apocalipse e eu achei aquilo muito forte. Uma passagem de Apocalipse é um livro profético, muitas das coisas que fala a respeito de simbolismo. Mas eu li uma passagem que fala a respeito de um anjo que coloca um dos pés no mar e outro pé na terra, e ele brada como um leão, sabe? Todas as vezes antes de subir aqui eu faço exatamente isso. Não tem nada de espiritual, eu não estou dando uma direção para você fazer, eu faço. Eu falo, Deus, que meus pés estejam no profundo, que eu tenha revelação, entendimento da tua palavra, e que parte de mim esteja em terra para que haja manifestação e que haja poder de Deus fluindo. Deus, e como um leão, que eu possa bradar sobre essa geração, para que eles possam ouvir e entender que existe um novo começo que só está disponível em ti. Sabe, todas as vezes que eu subo aqui, eu subo como um leão tentando bradar para que você entenda: ei, existe um novo começo de Deus disponível. Ei, existe um projeto de Deus para você. Se você crê nisso, se você quer viver o melhor ano da tua vida, se você quer romper e abrir mão de toda busca por aceitação, se você quer deixar por terra toda necessidade em ser aprovado, se você não quer mais se preocupar com o que dizem a teu respeito, mas você quer se lançar naquilo que Deus te chamou, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que é mais impressionante? É que a opinião que a gente mais teme normalmente são de pessoas que a gente nem admira. Eu sei que existem jovens aqui paralisados por conta da opinião dos outros. Eu sei que existem alguns jovens aqui que receberam essa palavra. Você tem deixado de se lançar em algumas coisas, preocupado com o que vão pensar, preocupado com o que vão dizer, preocupado com o que vão falar. Preste atenção, eu quero falar um pouco com você o que Deus pensa a teu respeito. Você sabe qual é a opinião de Deus a teu respeito? Está lá em Isaías 41, versículo 10. Diz: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 1 Coríntios 16, 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e seja corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você que pode, feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas é muito mais do que uma oração. Eu quero fazer uma declaração de fé. Feche teus olhos. E eu declaro em nome de Jesus que se em você até o dia de hoje faltava coragem, hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, não falta mais. Coragem para que você se lance nos sonhos dele. Coragem para que você entenda que não foram homens que te trouxeram até aqui. Não é a opinião dos homens que vão te manter de pé. Ei, 2017 está te esperando de braços abertos. Esse pode ser só mais um ano no teu calendário, ou pode ser um ano em que você viveu o sobrenatural de Deus todos os dias da tua vida. Eu declaro em nome de Jesus unção de Deus despedaçando todo o jugo. Eu declaro em nome de Jesus as correntes que te aprisionavam não te aprisionam mais. Eu declaro em nome de Jesus liberdade sobre os cativos. Você que tem se sentido
desejo de se lançar, mas parece que alguma coisa te impede. Ei, seja livre. Se o Filho de Deus te libertou, verdadeiramente você é livre. Eu quero te convidar em nome de Jesus, se entregue a Ele. Eu queria, antes da gente entrar em alguns fundamentos sobre a honra, eu queria compartilhar algumas chaves sobre a honra. A primeira chave que eu quero compartilhar é que a presença só se move num ambiente de honra. Irmão, olha para mim. Não se distraia, não perde aquilo que Deus vai fazer. Honre aquilo que Ele está falando. Uma geração motivada não muda a história. Uma geração que se move em princípios, sim. Uma geração que está com expectativa não move a história. Uma geração que tem uma expectativa pautada em princípios, sim. Os princípios são o que sustentam todo o mover sobrenatural de Deus. Você está comigo? Diga amém. A presença só se move num ambiente de honra. Sabe uma das coisas que a gente foi muito saqueado em relação à nossa cultura, linguagem, é em relação à forma como a gente apresenta as nossas ofertas, por exemplo. As ofertas, elas eram preparadas, elas eram separadas, elas eram consagradas, elas eram apresentadas. Hoje em dia, por a gente ter meios mais fáceis de fazer, coloca um pouco de dinheiro no envelope, eu passo um cartão numa máquina. Muitas vezes a gente tem perdido o senso da honra que é poder entregar algo ao Senhor. Servir pode ser algo incrível no início, mas se você esqueceu por que você faz o que você faz, o seu serviço pode ser algo automático. Você só vai porque está numa escala. A sua oferta pode ser algo automático. Você só dá porque alguém deu uma boa palavra no dia. Irmão, a gente precisa entender que o modo automático normalmente sabota o sobrenatural, porque a gente precisa ter consciência de por que faz o que faz. Por que você é cristão? Por que você vem numa igreja? Por que seus filhos estão aprendendo sobre Jesus? Não é só sobre a gente ter um conjunto de moral e conduta melhor. É sobre nós nos reunirmos para termos um encontro com o único que mudou a nossa história, com o autor e consumador da nossa fé. E se esse encontro vem esvaziado de expectativa, alguma coisa precisa ser repensada. Homens andavam quilômetros, dias debaixo do céu, no meio do deserto, para ouvir Jesus falar, para poder ter um encontro com Ele. Irmão, olha para mim, pessoas caminhavam por dias para ter um encontro com Jesus. Eu não consigo imaginar que alguém ia para esse encontro sem uma expectativa de algo sobrenatural. A Bíblia diz que aquela mulher que sangrava, ela dizia: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curada. A expectativa pelo sobrenatural é uma forma de honrar a Deus. O temor, quando Deus fala, é uma forma de honrar a Deus. Fecharmos o acesso de qualquer coisa que nos distrai enquanto a presença flui é uma forma de honrar a Deus. Eu lembro que eu estive na Bethel alguns anos atrás e me impactou muito a densidade da presença de Deus fluindo naquele lugar. E uma das pessoas do time da Bethel falou para mim: a gente tem uma cultura aqui de honrar a presença. A gente ora até que a presença venha, e quando a presença começa a se manifestar, a gente honra a presença para que a intensidade dela seja cada vez maior. Toda a comunidade de fé que aprendeu a honrar a presença viveu coisas singulares. Por quê? Porque quanto mais honra e mais expectativa, mais glória, mais mover. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe outro princípio importante sobre a honra? É que todo princípio que você quebra, quebra você. Declara isso comigo, diga: o princípio que eu quebro, me quebra. Mas o princípio que eu honro, me honra. Hoje pela manhã eu compartilhei algo que a gente está vivendo como igreja. Eu quero compartilhar isso para edificar a sua fé. O que a gente tem como entrada em algumas semanas, nas últimas semanas, é comparável ao que a gente tinha como entrada no passado em 2 meses. Então, imagina, a cada semana um bimestre de entrada. A cada semana um bimestre de entrada. A cada semana um bimestre de entrada. E por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas que a gente começou a fazer aqui há algumas semanas atrás tem a ver com entrega. A gente precisou abrir mão de algumas coisas, a gente precisou confiar, a gente precisou se lançar em independência, a gente precisou se mover só tendo uma palavra. O caminho foi construído enquanto a gente caminhava. A gente precisou se expor, porque toda vez que Deus te dá uma visão e você confia e se move nela, se der errado, todo mundo vai perceber que você se moveu por uma precipitação, não por uma direção. Então todas as vezes que o pastor ou o líder fala: vamos fazer isso, tem como, pastor? Não tem, mas Deus vai fazer. Tem como pagar? Não tem, mas Deus vai pagar. Irmão, se der errado, todo mundo vai dizer que o líder foi precipitado, mas se der certo, todo mundo vai dar glória a Deus. E o
desafio da liderança é você entender que se Deus te deu uma palavra, Ele não precisa me ajuda aí, gente, que eu estou cansado. Às vezes foge algumas palavras. Ele não precisa te convencer que vai dar certo. Então quando você honra uma direção, mesmo que não faça sentido, Deus honra você. Quando você honra uma direção, mesmo que não faça sentido, Deus honra você. A gente olha para a história de Abraão. Deus diz para Abraão: sai da sua terra e sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não tinha um plano, Abraão não tinha um mapa, Abraão não tinha todas as respostas, mas ele honrou o pedido e Deus honrou a entrega. A gente olha para Davi. Davi foi ungido rei e precisou suportar o peso da perseguição, da desonra, o peso do medo, o peso de batalhas contra ele, mas porque ele honrou e aguardou a promessa, Deus honrou e prometeu o que cumpriu, e cumpriu o que prometeu. Então a gente tem que ter entendimento que a honra é um princípio fundamental, e todas as vezes que eu quebro esse princípio me quebra. A gente vê a história de Davi também marcada por desonra. Davi tomou para si uma mulher que não era sua. O seu filho tomou para si todas as mulheres de Davi. Todos os princípios que foram quebrados ao longo da história, a gente vê algum efeito colateral. Irmão, guarda isso. O princípio que você quebra, te quebra. Mas o princípio que você honra, te honra. É impossível honrarmos ao Senhor e não vermos a honra de Deus sobre a nossa casa. No lugar da vergonha, Ele tem para nós dupla honra. No lugar da dor, Ele tem para nós uma ferida fechada. No lugar de medo, Ele tem para nós ousadia e convicção. No lugar de miséria e falta, Ele tem para nós transbordo. Por quê? Porque se honrarmos ao Senhor no dia da falta, o Senhor nos honrará na presença dos nossos inimigos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. É tão poderoso esse salmo. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Mas antes desse versículo e antes dessa mesa de honra, o salmista também diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. O salmista honra um princípio, confiança. Deus honra o salmista, transbordo. O salmista honra um princípio, descanso. Eu descanso na certeza de que se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Deus honra o salmista com princípio, transbordo. Irmão, olha para mim, guarda isso em nome de Jesus. Grande parte das frustrações que algumas pessoas têm na sua jornada de fé está pautada numa espera do cumprimento de uma promessa, sem antes cumprir um princípio. Toda promessa sobrenatural é uma resposta ao cumprimento de um princípio sobrenatural. Então Deus fala sobre promessas de transbordo, mas antes Deus fala sobre princípios de entrega. Deus fala de promessas de proteção, mas antes Deus fala sobre princípios de confiança. E o problema é que parte da igreja se agarrou a promessas. A gente até comprou caixinhas e livros cercados delas. Conhecemos muitas promessas, mas nem sempre honramos todos os princípios. Irmão, uma das coisas mais frustrantes que pode acontecer na sua jornada de fé é você ter uma expectativa por um cumprimento de uma promessa, mas você não entender aonde ela foi ancorada e sobre qual princípio. Muita gente anseia por um cumprimento de uma promessa em que as comportas dos céus vão se abrir, mas nem todo mundo está pronto para entregar de forma sobrenatural antes de receber algo sobrenatural. Eu já falei sobre isso aqui. Eu lembro que no momento da minha jornada, no início da minha jornada, se eu ganhasse R$3.000, eu dizimava 300. Se eu ganhasse R$3.200, eu dizimava R$320. E um dia Deus falou comigo: enquanto eu separava o meu dízimo, quando você vai derramar, você faz cálculos, mas quando você me pede sem medida. Quantas vezes essa não é a nossa oração? Deus abre as comportas dos céus e derrama a bênção sem medidas, mas na hora de entregar, a gente se torna matemático. Não, isso aqui é demais, eu já dei um pouco mais na semana passada, deixa eu segurar. Fizemos um evento bilhetado aqui em que 100% do valor ia para a obra da igreja, e algumas pessoas depois souberam que quem servia não precisava pagar. Não significava que não poderia pagar. Você pode ofertar R$60 e servir,
ou você pode não pagar se você não puder ir servir. E algumas pessoas começaram a mandar mensagem perguntando: pastor, mas eu já comprei, como é que eu faço? E a nossa resposta foi: desconta no dízimo. É estranho a ideia de devolver algo que foi semeado. Gente, eu volto a dizer o que eu falei hoje de manhã. Talvez eu perca 20% dos nossos membros depois de uma palavra de alinhamento como essa, mas os 80% que vão ficar vão ser mais fortes e maduros, e a gente vai viver algo sobrenatural. Amém? Eu não estou preocupado em atrair mais multidão. Eu vou ser cobrado pela maturidade na fé que a gente vai adquirir depois de anos caminhando junto. Qual é o sentido? Reaver uma oferta que foi lançada, reaver uma semente que foi liberada. Mas muitas vezes a gente é assim: peraí, acabei pagando aqueles R$60 que não precisava, então peraí, deixa eu te contar aqui. Irmão, não seja matemático na sua entrega, porque Deus nem sempre é matemático no seu transbordo. Você está comigo? Deus está pronto para derramar. O princípio que a gente honra a gente. Provérbios 11:25, o generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Mas antes, versículos antes, Paulo está dizendo: olha, vocês sustentaram o mover no momento mais difícil da igreja, e eu tenho uma palavra para vocês: o meu Deus suprirá todas as necessidades. O problema de ansiar pelo cumprimento de Filipenses 4:19 é negligenciar tudo que aconteceu em Filipenses 4:18, 17, 16. Uma geração frustrada com a ausência do cumprimento de promessas é uma geração que negligenciou o entendimento dos seus princípios. Deus honra quem honra a sua palavra. Deus honra promessas se a gente honrar os princípios. Faz sentido? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre honra. A desonra impede o fluir. A desonra cessa o fluir. A desonra impede o milagre. Mas na mesma proporção, de forma oposta, a honra atrai milagres, a honra atrai transbordo, a honra atrai a presença, a honra sustenta a presença, a honra gera algo sobrenatural. Sabe outra chave importante sobre honra? Que não existe honra parcial. Honra é como gestação: ou você está grávida ou não está. Não dá para honrar pela metade, assim como não dá para gerar um filho pela metade. Você está grávida? Ah, mais ou menos. Alguém já ouviu isso? A honra é como uma gestação: ou você está gerando honra, ou você está gerando desonra. Irmão, olha para mim, tem algo poderoso no Evangelho. Existem vários pontos que são fundamentais no Evangelho, e para alguns desses pontos não existe neutralidade. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você honra, ou você desonra. Ou a palavra vem para salvação, ou a palavra vem para juízo. Não existe neutralidade no reino de Deus para inúmeros princípios. Quem não é comigo é contra mim. A gente vê o próprio Jesus falando em vários momentos, e não existe neutralidade. Tem aquela historinha antiga do muro, que um cara estava em cima do muro, e de um lado tinha Jesus e os seus anjos dizendo: vem para cá, escolhe o nosso lado, filho, vem para cá. E do outro lado estava Satanás e os seus demônios só observando, e eles não estavam nem um pouco preocupados com o que aquele cara ia escolher. E depois de algum tempo aquele cara olha e ele fala para Satanás, ele fala: eu não estou te entendendo, do outro lado eu estou vendo Jesus e os anjos preocupados para que eu escolha o lado deles, por que você não está preocupado para que eu escolha o seu? E aí Satanás vira para ele, dá um sorrisinho e fala: é porque eu sou o dono do muro, você já escolheu um lado. Ou amamos a Deus de nosso todo o coração, ou não amamos a Deus. Ou nos entregamos, ou não nos entregamos. Ou confiamos, ou não confiamos. Ou honramos, ou não honramos. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!